Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite. Bem-vindos a mais um café literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que ocorre toda segunda terça-feira do mês, às 19h30, através da plataforma Zoom. É uma atividade gratuita que tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade. Iniciando o ano de 2025, iremos conversar sobre o livro do psicanalista e escritor Juarez Guedes Cruz, José de Oliveira Latimer, uma biografia íntima. Contaremos com a participação do Juarez e do Gustavo Ketzer, que é escritor e doutor em escrita criativa. Cada um terá 20 minutos para conversar a respeito da obra e depois abriremos para conversar com vocês que estão nos acompanhando. Com a palavra, então, Juarez. Obrigado. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, Regina, o convite da sociedade para debater o meu livro. É uma honra para mim, né, poder trazer o Latimer para cá e conversar com vocês e com o Gustavo a respeito dele. E eu queria dizer o seguinte, né, o Gustavo, junto com a professora, a doutora Léa Mazina, o Léo Tromca, a Solange Fração, o Rafael Banjacobsen, o Fernando Mantelli e a Márcia Schilling, há 20 anos atrás, foram as primeiras pessoas a ouvir o primeiro conto que eu escrevi a respeito do Latimer. Era o conto Latimer e as Mulheres, onde um Latimer adolescente, tímido, que nunca tinha falado, no dia das bodas de prata dos pais, resolve fazer um pequeno discurso onde ele classifica as mulheres em macias, ásperas e opacas. Foi um acontecimento nas bodas dos pais dele. Bom, a partir daí, né, isso faz 20 anos, eu escrevi um ou outro conto a respeito em que o Latimer era o personagem, e aí esses contos, né, foram reunidos no livro que a gente vai conversar hoje, José de Oliveira Latmer, Biografia Íntima. Eu pedi para falar antes, Gustavo, porque eu fico com uma sensação assim, ah, falar depois do Gustavo é que nem entrar em campo depois de ver assim o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Messi. Tá? Então, acho melhor eu falar antes e depois o Gustavo faz o comentário dele sobre o livro, coisas que eu conheço muito bem a capacidade e o conhecimento do Gustavo, tanto a respeito desse livro, ele foi o prefaciador, quanto da literatura em geral. Bom, esse convite, assim, para falar gente, sobre o meu livro tem dois aspectos. Um facilita e o outro é mais delicado. A parte fácil, assim, de falar a respeito do livro é o seguinte, né? Como eu escrevi, né, eu não preciso estudar esse livro, né? Quando eu recebo um convite para participar de uma mesa redonda sobre psicanálise, por exemplo, de um determinado tema, aí eu vou estudar o tema, vou revisar autores, vou ver bibliografia, preciso dar uma estudada. Um convite desse a respeito do meu livro não é necessário, né? Está aqui, fui eu que escrevi e eu vou falar um pouco a respeito dele. Mas tem um outro aspecto que aí é a parte delicada de falar a respeito do livro.
que é o seguinte, né? Todo livro é autobiográfico. E ao expor o meu personagem, e ao expor as histórias do meu personagem, de certa forma, é inevitável, eu estou me expondo, né? Então, sempre tem aquela coisa, né, de do que vai aparecer de mim quando eu falo do meu personagem. Eu li recentemente aquele livro da Rosa Monteiro, A Louca da Casa. É um livro maravilhoso, eu sei que muita gente está lendo. É um livro a respeito de escrita. E a Rosa Monteiro diz que muitas vezes escrever salva a nossa vida. E eu concordo integralmente com ela. Eu até selecionei um trecho aqui do livro, onde ela diz assim, ó, sigo pensando que escrever te salva a vida. Quando todo demais falha, quando a realidade se desmancha, quando a tua existência naufraga, sempre podes recorrer ao mundo narrativo. E a escrita, para mim, sempre teve, ou na maioria das vezes teve, essa função. A literatura, de certa forma, ordena o caos, né? Quando a gente está passando por períodos difíceis assim na vida, escrever um conto, escrever uma história, dá uma ordem, né, para o que está acontecendo. Eu sempre me lembro daquele filme do François Truffaut, A Noite Americana. Noite Americana é o nome que os cineastas dão para uma lente azul, e se eles colocam na câmera essa lente, eles podem filmar uma cena noturna de dia, né? O efeito, né, o colorido da cena é como se fosse de noite. E Noite Americana é o título que o Truffaut deu para esse filme, porque ele trabalha no filme, né? É um filme sobre a feitura de um filme. E ele diz que o filme é a única maneira que ele tem na vida para dar ordem ao caos. Porque um filme ele tem começo, tem meio, tem um fim que ele determina, né? E a vida não é assim, né? A vida não tem essa ordem toda, a gente não comanda, acontecem coisas que a gente não espera. E então a arte, né, a literatura, o cinema, a arte tem essa função. E isso, então, está ligado ao que eu comentei antes, né, que é a parte delicada de eu falar a respeito do meu livro e dos livros que eu escrevi. Eles sempre tiveram, na maioria das vezes, tiveram uma função importante de me ajudar a dar ordem a períodos difíceis, assim, da vida e períodos, às vezes, caóticos, né? Meus três primeiros livros, né, A Cronologia dos Gestos, Alguns Procedimentos para Ocultar Feridas, e Antes que os Espelhos se Tornem Opacos, né, são livros onde predomina, hoje em dia, eu na época não me dei conta, mas hoje em dia, quando eu ah, recorro a releio esses livros, relembro contos que estão nesses livros, eu me dou conta que esses contos, esses livros, fazem parte da elaboração de um luto. Foi uma maneira de organizar, né, a maneira que eu encontrei de organizar um período,
né, da vida onde eu estava passando por um luto difícil, né, no caso, a separação de um casamento. Bom, aí vem o Latimer. E aí eu fiquei me perguntando agora para essa reunião, e qual é a função do Latimer? Que função teve eu criar esse personagem, né, a essa altura da minha vida e publicar esse livro? E aí eu cheguei à conclusão seguinte: o Latimer, de todos os personagens que eu criei, é o personagem mais parecido comigo. Ele é essencialmente autobiográfico. E o que o Latimer me ajuda, né? Ele me possibilita eu dar uma saída meio poética, às vezes irônica, a uma característica minha, que é uma certa falta de jeito com o mundo prático. O Latimer, ele é completamente avesso às coisas do mundo prático, só que ele encontra saídas que eu muitas vezes não consigo encontrar. Mas, através dele, criando as histórias que eu criei, eu mesmo me encantava com as soluções que ele dava, né? Mas ele me ajudou nisso, a criação do Latimer me ajudou nisso. Essa coisa assim de pouca habilidade para lidar com o mundo prático e muitas vezes me refugiar na fantasia, ah, tem dois aspectos, né? Para o meu trabalho, e a Regina vai compreender bem isso, né? Para o meu trabalho, essa capacidade assim de fantasiar me ajuda muito. Dentro do meu consultório, né, eu posso exercer aquilo que o Bion chama de reverie, né? De devaneio, quando eu estou lá com o meu paciente e posso ser tomado por um devaneio a partir de um sonho que ele conta, a partir, né, de outro material que ele me traz, e essa capacidade de devanear me ajuda na compreensão, me ajuda na possibilidade de entrar na intimidade do paciente. Mas, fora do consultório, né, na vida prática, né, muitas vezes é complicado. Muitas vezes eu não encontro a resposta na hora, né, eu tenho dificuldade de lidar com esses ataques da realidade, especialmente com coisas assim da violência. Então, com o Latimer, eu posso brincar com essa minha limitação. E essa dificuldade de lidar com uma realidade, que muitas vezes são detalhes, não são coisas graves, outras vezes são coisas mais graves, né? Ah, e especialmente com o que eu sinto, muitas vezes pode nem ser, mas eu sinto como algo violento, ou algo que me violenta, né? Ah, o Latimer encontra uma saída legal, né? E não é por acaso, então, né, que o nascimento do Latimer acontece no dia da bomba de Hiroshima e a morte do Latimer acontece no atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, né? 2 dias na história de extrema violência, né, e que eu acho que ali de alguma forma, estava simbolizando as violências que nos atacam de diversas maneiras, né? O Freud, tem um trabalho, né, onde ele fala que a felicidade não está incluída nos planos da natureza, né? Nós sofremos, né, ataques, né, no nosso convívio com os outros, sofremos ataques das nossas próprias dificuldades pessoais, né, e sofremos ataques da natureza, né? Então, eu acho que há esse tipo de angústia que todos nós lidamos, mas eu identifico em mim, né, e escrever esse livro me ajudou nisso,
né, eu identifico em mim uma dificuldade de lidar com as coisas cruas assim da natureza. Bom, esse medo, né, à realidade, né, e as ameaças que a realidade representa, eu acho que está bem ilustrado em vários desses capítulos, né, desse livro. Só para dar um exemplo, tem um dos capítulos, deixa eu ver qual é, Os perigosos problemas da física, né? É o capítulo 8, na página 37. O Latimer é um excelente aluno, né? Ele é muito estudioso, ele ele consegue lidar muito bem com os problemas da física e resolver, porque ele sabe matemática. E aí tem um dia que a professora lá do ginásio, de física, passa um problema, e seria mais ou menos assim, né? Dois corpos, um corpo X e um corpo Y, se deslocam em direção a um ponto A. Eles são convergentes. Um corpo X se desloca a 30 quilômetros por hora e o outro a 50 quilômetros por hora. E a pergunta que é feita lá no problema, né, se eles mantêm uma velocidade uniforme, né, em que ponto dessa trajetória eles vão se encontrar, em que ponto x e y vão se chocar. O Latimer, com uma simples equação, ele resolveria o problema. Só que, ao pensar sobre aquele problema, lá pelas tantas ele fantasia, e se X for um ônibus escolar? E se Y for um caminhão carregado de toras de madeira? E se eu acertar esse problema, eu vou provocar um choque entre esse ônibus escolar e essa fantasia toma conta dele, o medo de uma violência, mais uma violência, possa acontecer, e ele intencionalmente erra o problema. Ele erra a resposta, né? A professora dele, que sabe que ele facilmente encontraria a resposta, né, se dá conta de que ele errou por querer. Bom, e aí o capítulo se desenvolve, mas o importante é essa coisa, né, da dificuldade de ele lidar com uma realidade que pode ser agressiva, mesmo, né, de uma maneira simbólica. Tem vários outros, pequena fábula sobre raciocínio dedutivo e vários outros que vocês podem encontrar no livro. Bom, em princípio, Regina, para a gente começar a conversar sobre o livro, essa é a apresentação minha, a apresentação do meu personagem Latimer, né, a apresentação do livro, e depois a gente pode conversar mais. Por enquanto é isso. E eu acho que agora o Gustavo pode. Obrigada, Juarez. Gustavo, a palavra é tua, então. Ok. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, né, de vocês aqui para participar de novo do Café aqui da Sociedade. E também, assim, né, cumprimentar meu colega, escritor, meu amigo Juarez, assim, que é uma pessoa que conheço há muito tempo, assim como o Latimer, né, que também é o Juarez, também a gente consegue entender por que a gente gosta tanto do Latimer, porque a gente gosta do Juarez. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de falar de novo do livro do Juarez. Eu estava contando, né, Juarez, já é a segunda ou terceira vez que eu falo do teu livro, né? Então, acho que tu já está começando, vai conseguir uma medida restritiva. Acho que tu está tornando um hábito muito, muito frequente. Agora, tem um detalhe interessante, assim, eu posso até compartilhar com as pessoas aqui. Todas as vezes, eu já li o livro do Juarez várias vezes, porque eu escrevi o texto de apresentação, né? Então, eu li o livro antes mesmo dele ser um livro. Eu li o conto do Juarez, eu li ainda quando ele ainda estava muito no estágio inicial, que nós falamos, pô, Latimer, esse personagem aí é bem legal, muito tempo atrás.
E toda vez que eu me preparei para falar a respeito do livro do Juarez, eu reli o livro do Juarez. Todas as vezes. Não teve aquela coisa de, assim, de confiar na leitura, de confiar na memória, porque tem uma coisa meio Teniaguá dentro do romance do Juarez. Tem uma coisa de sedução. A gente começa a ver o mundo pela ótica do Latimer. E a gente acaba se apaixonando por essa ótica e a gente simplesmente não consegue desgrudar do livro. É a sensação que eu tenho. Meu livro, o Juarez, está cheio de risco, de comentário, de seta, de referências intertextuais, interdisciplinares que eu fui pensando e tudo. Eu sou quase um especialista em Latim. E é interessante quando a gente para pensar, por exemplo, do Ítalo Calvino, né, quando ele fala naquele texto do porquê ler os clássicos, né? Ele fala assim, o que que é um clássico? E uma das definições que ele dá para o clássico é aquele livro que toda vez que a gente relê, parece que a gente está lendo de novo. E é uma sensação que eu tenho muito forte aqui com o livro do Juarez, que é um livro que, para mim, ele se renova. Não é aquele livro que a gente lê um tempo e pensa o seguinte, ah, já sei o que acontece ali. Não, a gente vai vendo pensando o seguinte, nossa, eu não me lembrava que esse capítulo estava aqui. Eu não me lembrava que o Latimer tinha dito essa frase. Eu não me lembrava que o Latimer tinha pensado dessa forma. Parece que é um outro livro. Eu não sei qual é o milagre que acontece do Latimer dentro do livro, mexendo ali, mas ele acaba alterando também a memória da gente. A minha memória lembra de coisas que não estavam no livro e pior, lembram de histórias que eu acho que o Latimer tinha vivido e que também não estão ali. Então é muito interessante de ver esse aspecto, né? A gente, quando eu tinha falado a respeito sobre isso aí também, né? Já que a gente, quando vai, escolhe um livro para ler, a gente tem duas opções, tem dois tipos de leitores, dá para se dizer, né? Tem aqueles que escolhem o livro pela trama. Pegam um livro e fazem o seguinte, nossa, essa história aqui deve ser muito legal, uma história de amor, uma história de terror, uma história de suspense. E tem outras pessoas que preferem ler o livro para ter a noção da vida de um personagem, não é? Assim, normalmente os nomes dos personagens estão nos títulos, né? Então é muito fácil de ver uma Madame Bovary, ver uma Ana Karenina, ver um Oliver Twist, David Copperfield. Os títulos já estão no Dom Quixote, já estão no próprio título, Hamlet, já estão no próprio título do livro, né? Então, a gente tem essa ideia, a gente escolhe o livro ou para ler uma vida de alguma pessoa que a gente não conhece, né, e tudo, e tentar aprender algo com aquela vida, ou ler pela trama. Então, eu acho que é uma grande coisa quando vem, por exemplo, o Lewis, né, que escreveu até as crônicas, C.S. Lewis, que escreveu até as crônicas de Nárnia, e ele fala, por que que a gente não pode ler um livro pelas duas coisas? Por que que não dá para escrever um livro que tenha trama e personagem junto? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens assim do Látigo. É um livro que a gente lê a trama e a gente vai evoluindo com o personagem. Já desde o início, né? Eu tinha comentado antes de nós começarmos que tem dois pontos assim que são duas bases assim, que é o primeiro e o último capítulo. O resto tudo realmente pode ser lido em qualquer ordem, que não importa tanta ordem, porque eles são histórias que se articulam sozinhas, né? E é como a nossa vida, né? Nós sabemos como nós nascemos e não sabemos como vamos morrer, mas uma certeza nós temos. Eventualmente nós vamos morrer, né? Essa é a única certeza que a gente tem em tudo. Estou dando um spoiler já. Vai acontecer com todos nós, vai ser meio inevitável, mas essa é a vida, né? E eu, assim, acho que tem uma frase, talvez o Juarez que se lembra muito mais de música que eu, né? A vida é o que acontece nos intervalos, né? Entre nascer e morrer. Então tem essas questões também que a gente pensa quando pensa em termos de literatura. Então, o livro ali, o Juarez já diz muito claro no início. Tem o nascimento e tem a morte. Só que, Juarez, aquela coisa da releitura, né? A gente começa a reler o livro e começa a pensar, é, bom, o Latimer nasce de uma explosão e morre numa explosão. Nasce durante uma explosão de um avião que está acontecendo em outro, numa explosão do avião não, um avião tem uma ligação com o avião que joga uma bomba e do outro lado tem um avião que é usado como uma bomba. Pretendia se usar como uma bomba e não usou, né? Então, eu acho Ah, sim que é muito simbólico que tem essa circularidade da trama, né? E nesse aspecto também o livro do Juarez se aproxima de uma das referências dele. Juarez, vou dar spoiler de ti também, né? Que é o Cortázar, né? Que a gente lê o Juarez como a gente lê o Cortázar, né? Que também o jogo da amarelinha também tem esse jogo com o leitor, não é? Pode ler o capítulo em qualquer sequência que tu vai acabar chegando de alguma forma dentro tu vai ter um outro livro. Vai ter sempre um livro diferente. Então, tu pode ler o Latimer em vários aspectos da vida. A, a sequência de capítulos ela é meramente causal, não é uma sequência obrigatória, e lembra muito o jogo da amarelinha, né? Mas também lembra um outro livro do Cortázar, né? Que é um tal Lucas, né?
que também tem a mesma ideia, né? Que é aquela questão assim, o Lucas, ele é um personagem, ele é um alter ego do escritor, não há uma coincidência aqui também, o Lucas é o alter ego do Cortázar, o Latimer é o alter ego do Juarez. Então não há uma coincidência aqui. Ainda que seja interessante, porque eu fui até dar uma olhada de novo de um tal Lucas, não é? E é impressionante da gente ver como as obras de vocês dialogam. Praticamente é um quarteto, né? Que temos de um lado Latimer e Juarez, do outro Cortázar com Lucas, e tem as projeções de vocês também, as conversas que vocês travam através dos personagens, que é uma coisa muito rica da gente ver. Só que eu fiquei pensando, né, que tem uma semelhança entre o Latimer e o Lucas e uma diferença. O Lucas, no caso do Cortázar. E a semelhança é que tanto o Latimer quanto o Lucas, eles não são propriamente personagens, eles são presenças. Eles são mais um conceito, uma noção existencial, uma visão de mundo. Não que eles não sejam pessoas, porque a gente sente no final da leitura que o Latimer parece que sentou na nossa sala e ficou contando a vida dele, que não queria que ele fosse embora, não é? Mas a gente sente eles assim, tanto um quanto o outro, eles são mais uma ideia, uma projeção. Eu estou entrando em áreas perigosas aqui, não é? Mas uma projeção, no caso do autor, onde o autor sente-se livre para fazer, para mostrar uma ideia, uma visão da realidade. Eu acho que isso é uma coisa muito rica quando a gente para pensar em termos de literatura. Mas também tem uma diferença, né? E essa diferença, que é uma diferença que eu tenho tentado escapar, Joaquim, talvez até tu possa evoluir depois o assunto um pouquinho mais. O Lucas, ele tem um olhar infantil sobre o mundo. O Lucas, ele é muito semelhante ao Látigo. Até pelas letras começa igual, né? LL, né? E também Julio Cortázar e Juarez Guedes Cruz também estão, as mesmas iniciais estão fechando de alguma maneira aí também. Não há coincidência. Agora, é interessante que a gente para olhar que na diferença, no caso, o Lucas tem um olhar infantil, e eu não detecto assim que o Latimer tem um olhar infantil. Eu acho que o Latimer ele tem um outro tipo de olhar. Agora, qual é o tipo de olhar, eu não sei. Porque o Lucas ele tem um olhar assim de uma criança que está descobrindo o mundo, e o Latimer ele tem um olhar desviado. Ele vê aquela realidade, ele não consegue aguentar ela, ele desvia para o lado. Tanto até que ele fala, tem um momento que ele fala da aversão que ele tem à realidade. O Latimer só consegue aguentar 3 minutos de realidade. Ele não consegue aguentar mais do que isso daí. E até eu anotei, né, que aí ele vai para o diferencial Latimer, né, que eu achei uma ideia muito criativa, né? O diferencial Latimer é quando ele está ali numa roda e, de repente, ele pega, ele pensa uma coisa completamente incomum, diferente e tudo, porque a visão, assim, é aquilo, seria o equivalente, né, ao que só você viu, Latimer, assim, dentro da situação. E o Juarez, como escritor, eu como escritor, a gente sabe que isso daí é uma grande coisa, um grande poder que nós temos da fantasia, da imaginação, da observação, do olhar além das aparências, de ver o que está além do comum, que está além dos olhos, no caso. Então, não é à toa que no passado diziam que os escritores costumavam prever coisas e tudo, né? Porque tinha essa ideia de ver à frente, né? De tentar imaginar como é que as pessoas iriam se comportar adiante. Agora, eu vou dizer que o Latimer, nesse aspecto, talvez, e ele tem uma certa inocência, ele tem uma visão, a visão de mundo do Latimer, ela é doce. Ele talvez se aproxime um pouco do Cândido, do Voltaire, mas eu fiquei em dúvida do Pangloss também personagem, né, do Cândido, Hum. né? Mas eu fiquei com um pouco de dúvida, né, com aquela ideia assim, de ser uma pessoa que é otimista, porque ele não me soa também otimista. Ele me soa uma pessoa que ele vê o horror do mundo e ele desvia o olhar e pensa assim, tem beleza aí. Existe alguma coisa diferente, por exemplo, na cena que ele olha os pássaros no aeroporto de Cantalupe, né? E ele Uhum. fala, e ele pensa o seguinte, ele fica com pena daqueles pássaros. Não porque os pássaros, ele fala uma frase até, não deveriam permitir que os pássaros ficassem perto dos aeroportos. E o narrador do livro, né, o narrador diz o seguinte, nós poderíamos pensar que é pelos riscos que isso causa para a aviação, dos pássaros entrarem nos motores dos aviões quando eles estão decolando. Não, o que o Latimer tem medo é que os pássaros aprendam
com os aviões, como agirem de forma mecânica, como perder a espontaneidade, como ter horários, como cumprir obrigações, tudo isso daí é isso que ele tem medo. Ele não tem medo que os pássaros derrubem os aviões, mas que os pássaros aprendam com os aviões a deixar de ser pássaros. Pô, isso é uma visão muito bonita da vida, né? A gente fica de vez em quando pensando, mas o pássaro está ali. Quantas vezes aí, gente, já tivemos em aeroportos aí? Não, os pássaros estão passando na frente. Mas tá, esses pássaros estão ali, estão aprendendo a coisa errada com o ser humano, estão aprendendo a deixar a espontaneidade de lado, a cumprir horários, a ter boletos para pagar, entre aspas, assim, vamos dizer. Então, acho que isso daí é uma visão muito bonita que tem essa visão alternativa que o Latimer tem a respeito da realidade, né? E a gente podia perguntar, né? E aí nós vamos entrar numas praias perigosas, né? O que que é realidade, né? A gente não sabe direito o que que é realidade. A realidade é muito mais um construto do que uma realidade mesmo, né? Aí nós vamos com Platão, né? Que, né, até anotei algumas aqui das ideias aqui, né? O Platão, Platão e Aristóteles, né, com a ideia do realismo, né? A realidade é só aquilo, ela existe, a realidade existe independentemente da mente, ela existe, assim. Ela está ali e é isso daí, nós temos que aguentar ela no osso. Aí tem aquele realismo ingênuo, né? Que é o mundo é exatamente como é percebido. Difícil também, tem muita coisa que acontece no mundo que a gente olha e a gente não vê direito também, né? E tem aquele realismo crítico, né? Que é o mundo existe, mas na nossa percepção da realidade ela é limitada e mediada. A gente vai também para o idealismo, né? A realidade mental ou espiritual, também tem essa ideia, vem o Berkeley, né? Ser é ser percebido. Ou vem também o Kant, né? Não conhecemos o real em si, que eu acho que, para mim, é o que mais fecha comigo, né? Mas nós conhecemos como ele aparece para nós através de um fenômeno, por exemplo, né? Então, nós não vemos o real, nós só vemos as manifestações do real. Ou vamos para o ceticismo, eu gosto muito dos pirrônicos, que também, eu acabei de falar do Voltaire também, que escreveu os tratados pirrônicos dele, né? Que não podemos ter certeza sobre a realidade. Eu fico tentando encaixar o Latimer, qual é que é a visão dele. E eu chego à conclusão que a visão que o Latimer tem da realidade, ela já está no prólogo ali, não é? Ao considerar os fatos, precisamos dar tanto crédito à fantasia quanto aquele que damos à realidade. Ali está praticamente a poética do Latimer, não é? A realidade para ele, ela é mediada pela ficção, porque a realidade ela é insuportável de se viver. A realidade é nadar num tanque de ácido, o Latimer. Então ele precisa ir para a ficção, porque a ficção tem a melhor forma de curar os problemas da realidade. E isso é algo muito rico de se pensar, ainda mais hoje que nós vivemos uma época que todo mundo faz narrativas, faz pensamentos, e diz o seguinte, não, o que que é verdade, o que que é a pós-verdade, o que que é mentira, o que que é fake news e tudo, não é? O Latimer tem essa noção de que a realidade ela é tão insuportável que só a ficção é capaz de dar conta dela. O que também vem outra frase do outro escritor que o Juarez também gosta muito, eu também gosto dos escritores que o Juarez gosta, né, que é o Borges, né? Ah, se a realidade tivesse os fluidos da ficção, né? Porque nós, quando vamos escrever, nós temos que seguir uma sequência lógica e a realidade é aquela coisa. Você sai na rua hoje e vocês acordaram pensando num colega de faculdade que vocês não viam há 20 anos. De repente, está o cara atravessando a rua na direção de vocês. Se eu, Gustavo, ou Juarez, e colocamos isso aí num livro, as pessoas vão dizer, ah, tá, baita mentiroso, capaz que isso vai acontecer. Mas na vida real isso acontece toda hora. Esses milagres, essas coisas incongruentes, essas coisas impossíveis mesmo de acontecer. Elas acontecem toda hora, né? Então, tem o Latimer, ele me passa muito essa ideia, assim, de que ele, o narrador também está colado nele, né? É um narrador que admira, que inveja, que persegue, que ama o Latimer, né? Porque a gente tem essa, assim, é um narrador, é um livro que conta uma biografia de outra pessoa, mas tem toda uma relação amorosa da forma com que ele olha também essa outra pessoa, né? Eu, eu vi aqui até, assim, eu até já tinha conversado isso aí com o Juarez, né? Tem um capítulo que eu acho que é um dos capítulos mais bonitos do livro. E é um capítulo que, a princípio, a gente não dá muita coisa para ele, assim, fica pensando no meio da sequência, né? Que ele não é tão importante, que é o capítulo 17, né? Que é o Mensagens que Chegam. E ele é um capítulo muito bonito, porque ali tem uma visão de amor e também tem uma visão dos riscos disso aí que o Juarez falou. Porque tem um risco para o Lático.
E aqui eu trago a memória, aqui, Juarez, Roberto, tu deve ter assistido um filme chamado A Fabulosa Vida de Walter Mitty, que é um filme recente até. Tem o Ben Stiller e tudo. O Ben Stiller, ele é um homem que ele tem excesso de imaginação. Ele está conversando com as pessoas e, de repente, assim, ele está conversando com a mulher a guria que ele gosta, e, de repente, assim, ele desaparece, ele está imaginando uma cena que entra um cara pela janela, ele vai lutar com o cara, e aí o cara sai correndo e tal, tal, tal. E aí, quando ele volta a si, a moça já está se afastando e o momento passou. O momento dele sentir, dele estar presente com a pessoa. Passou. Ele simplesmente ele ficou viajando, imaginando, fantasiando, em vez de estar presente no momento. E isso é uma coisa muito importante, porque o Latimer também luta contra isso toda hora. Porque quando ele ama, por exemplo, ele está pensando no momento, ele tá imaginando, ele está fantasiando o amor em vez de estar vivendo o amor. E nesse sentido é muito bonito que a Lígia coloca ele nos trilhos. A Uhum. Lígia vai com ele no hotel, entra na banheira dali, tu não tem como fugir. Tu vai sentir o real, tu vai sentir a coisa como ela é, tu vai sentir a água quente, tu vai sentir as pétalas, tu vai sentir tudo aquilo ali. E no Mensagens que Chegam, usando uma maneira muito inteligente, a Lígia, ela diz isso aí para ele, né? Ela menciona dois textos do Kafka, né? O A Missiva Real, se não me engano, não me lembro, não anotei os títulos aqui. A Missiva Real, acho que eu anotei, a Mensagem Imperial, desculpa. A Mensagem Imperial e Diante dos Portões, dois textos do Kafka, não é? E ela fala, às vezes as mensagens vão chegar ao seu destino. Às vezes, as portas talvez abram, talvez não abram também. Nenhuma pessoa vai ficar esperando isso acontecer. Tu tem que tomar uma iniciativa, tu tem que viver o real, tu tem que sentir o real. E no final ainda, para deixar mais claro ainda, assim, ela ainda menciona a fera na selva. Tu não pode ficar a vida inteira esperando a fera chegar a chegar o momento que tu vai encarar a fera na selva. Tu tem que criar o momento. E eu acho que isso aí é muito singular, porque ali, naquele instante ali, eu consegui entender muito melhor os riscos de ser o Latimer, porque o Latimer ele fica anestesiado da realidade. Ele não está sentindo a coisa real. Ele não está beijando a mulher e beijando realmente a mulher. Ele está beijando a fantasia que ele tem que quer beijar uma mulher. Ele tem uma diferença aí muito crucial. E a Lígia não, a Lígia coloca ele nos trilhos. A Lígia diz assim, olha aqui, ó, tu não fica o tempo inteiro pensando no que pode acontecer. Vive o momento, vive a realidade, sente a realidade. Depois tu pode fantasiar, mas vive a realidade. Inclusive, isso aparece, de certa maneira, no filme, porque só um comentário do filme, o Ben Stiller tem um momento que ele acaba, o personagem dele, o Walter Mitty, ele acaba chegando, é, ele encontra um fotógrafo que está procurando a foto do leopardo das neves, que é um leopardo que sai uma única vez por ano da caverna dele, fica um pouquinho na rua, no sol, e volta. E o Ben Stiller está conversando com o fotógrafo diz, está saindo o leopardo. E eles ficam em silêncio, eles olham, o leopardo sai tipo um minuto no máximo, dá uma volta e entra na caverna, só vai voltar a aparecer no outro ano. E aí o Ben Stiller nota que o fotógrafo não tirou a foto. Ele perdeu o momento. E o fotógrafo diz assim: existem coisas que são tão importantes que a gente não fotografa com uma câmera, a gente fotografa com a nossa memória. E eu acho que isso daí também é uma coisa que me remete muito ao Látigo. A importância de ter que viver o momento. A fantasia, ela é boa, eu sei, sou escritora, eu também estou toda hora fantasiando, mas em um certo momento ela acaba se tornando também perigosa. Ainda que ela possa anestesiar, ela possa salvar, ela possa nos ajudar, em alguns momentos ela pode se tornar um pouco perigosa. Mas isso, de qualquer maneira, não tira nada do mérito do Latimer, inclusive até no último capítulo, que é o capítulo da morte, eu acho isso também muito bonito. Joga esse teu livro é repleto de momentos bonitos, né? Tu falaste aí do como é que é, do problema de física, eu tinha pensado muito para falar a respeito do problema dos discos, né? Só, eu Uhum. tenho um tempinho ainda, vou só comentar rapidinho o problema dos discos, né, que eu achei genial. E ele remete, eu não vou aqui ensinar vocês, você sabe muito mais do que eu, né? Remete ao Lacan, né? Remete ao seminário 11, se eu não me engano, né? Que é aquele que ele fala dos discos, né? Dos discos verdes e brancos, se eu não me É o engano. capítulo 7. É, é.
E, bom, eu sou ruim dos números romanos, mas enfim. Mas, de qualquer jeito, ali tem uma lição de vida que o Latimer também está nos ensinando isso daí, né? Porque quando apresentam um problema para ele, ó, botam, tem 2 discos azuis e 2 discos vermelhos, não vou lembrar as cores direito. Ele tira um dos discos ali, ele olha ali, a cor é azul. Aí diz assim, ó, qual é a chance que tu tem de receber, pegar o próximo disco que tu for pegar, ser o disco azul de novo? E ele diz 33,3%. Eles começam a rir, e aí quando ele vai tirar o disco, é um disco branco, ele diz, mas vocês não me disseram que tinha uma cor branca, que era azul ou vermelho? E ele disse, como é que tu acredita na gente? Tu acha que a vida é assim? Tu acha que a vida te dá tudo com as explicações lógicas? Não existe isso daí, ainda chamam ele de bobo, de trouxa, de abobado da enchente, de louco, chamam de tudo porque ele acreditou nas regras do jogo. E a nossa vida não tem regra. O Juarez falou muito bem. A vida não tem regra. A gente vai inventando a regra enquanto a gente está andando. A gente já dizia, né? O Shakespeare já dizia, a vida é um teatro em que nós entramos no meio da peça e saímos antes que ela termina. Nós não somos ponto final da peça. A peça vai continuar andando, e assim como ela já tinha andado antes. Então, acho que isso é um ponto muito, muito rico do texto. E isso também acaba atraindo, eu vou parar de falar até nessa imagem, até tudo, que é um conto que eu gosto muito de um escritor russo chamado Vassily Grossman, que se chama a Madame, como é que é o nome do conto? Madonna Sistina. A Madonna Sistina. Nesse conto, ele parte de uma premissa muito interessante. Madonna Sistina foi um quadro pintado pelo Rafael 500 anos atrás. Várias gerações, 1/3 dos seres humanos que já existiram na Terra, de alguma maneira, tiveram acesso ou viram esse quadro, segundo ele. Então. E ele descreve, com riqueza de detalhes, o quadro, mas tem uma característica interessante. O quadro estava no Museu de Dresden, na Alemanha. Ele foi visto pelo Hitler, não é? E o Hitler ficou diante desse quadro. E quando aconteceu a Segunda Guerra, a Alemanha foi invadida e tudo, os russos levaram o quadro e o Stalin ficou diante do quadro. E agora o escritor está diante do quadro, não é? E ele começa a lembrar de Treblinka, de uma mãe que também esteve, de uma mãe, ele lembra direto de uma mãe que estava segurando o filho com a mesma posição da Madonna Sistina na foto. E ele nota, assim, esses 3 mães improváveis, e ele fica pensando, o que existe de imortal aqui? O ser humano. Nós todos viemos de uma mãe, não é? Nós todos temos, de alguma maneira, essa figura, nós temos essa presença na nossa vida. E outra coisa, na própria pintura, a mãe, ela não está segurando o filho. Na realidade, ela está dizendo para o filho está meio que afastado dela, no caso, a representação do menino Jesus está afastado dela, porque ela está dizendo, tu vai ter que seguir o teu destino, tu vai ter que seguir a tua vida, tu vai ter muitas dores, porque esse é o teu destino. Eu estou aqui contigo agora, mas daqui a pouquinho tu vai andar sozinho. E faz toda essa reflexão aí para concluir o seguinte: a Madonna Sistina sempre vai existir. O ser humano sempre vai, até quando o ser humano deixar de existir, nós ainda vamos remeter de alguma maneira a esse quadro. Porém, o que existe de humano dentro do humano, isso aí é imortal. Não há nada acima do que é humano dentro do homem. E é isso que eu tenho essa sensação lendo Latimer, que o Latimer ele é muito mais humano que muitos humanos que eu conheço. A gente pode pensar até, será que eu sou 100% humano? A gente tem umas noções meio básicas de realidade do que é um humano por completo, né? Só que o Latimer, em sendo um personagem ficcional, ainda assim ele tem muito mais de humano nessa visão piedosa que ele tem do mundo, nessa visão assim, de tentar compreender os vizinhos dele, que são todos os personagens muito legais, cada um deles merecia um livro próprio, né? Mas ele tem uma visão muito mais humana, uma visão muito mais integrada, uma visão muito mais piedosa do que qualquer outro ser humano de carne e osso que a gente conheça, né? Então, acho que essa é das grandes questões da literatura, né? A capacidade de transmitir vida para alguém de carne, de papel, no caso. Então, não sei, era isso que eu tinha para falar, mas, de repente, a nós abrir espaço para conversar um pouquinho. Tá, sim. Obrigada, Gustavo. Bom,
Juarez, pode começar a conversa. E queria também dizer para os nossos pessoal que está nos acompanhando, se quiserem participar da discussão, por favor, podem se inscrever, basta clicar na mão abaixo na barra, que eu vou chamando então por ordem de inscrição. Então, Eu só vocês. aproveitar que o Gustavo falou nisso, né, de um personagem que se torna muito mais humano, né? Uma coisa interessante que aconteceu quando eu frequentava as oficinas, tanto da Léa quanto do Charles Kiefer, porque eu apresentava, né, um conto do Latimer uma semana, passava 2 semanas outra, e as pessoas foram se familiarizando com as origens do Latimer, com as características, e lá pelas tantas, né, alguns colegas do grupo me perguntavam: escuta, o Latimer acredita em Deus? Eles me faziam perguntas a respeito do Latimer, e eu não sabia responder, né? Eu digo, olha, não sei. Então é interessante que o personagem vai crescendo ali no grupo, né? As pessoas passam a ter uma certa intimidade e curiosidade a respeito dele, se ele não fosse um personagem de ficção, né? Eu achava muito, muito interessante isso. Uma outra, Essa É a vida do personagem, né? A gente passa a ser um assiste. personagem real, né? É. Realidade, fantasia. A gente Uhum. tem um colega inscrito, Flávio Oliveira e Souza. Tem que fazer algo, ele entra sozinho, né? Ah, tá. Teu áudio está desligado. não está aparecendo nem a imagem, nem o som do Flávio. Dr. Flávio, pode clicar na câmera para abrir seu vídeo e no microfone para abrir o som, por favor. Agora, Oi, agora Flávio. sim, Flávio. Tá sem som, Flávio. Ah, Deu. agora. Ué? Não te ouvimos, Dr. Flávio. Está Ainda sem não. som. Eu acho que é um Aumenta problema. o som, Flávio, de Não, mas não repente. é isso, não. Ah, agora. Deu. Ah, deu, Tá deu. ouvindo? Tá. Agora Tava sim. ligado já. Uhum. Ok. É sempre um prazer ouvir o Gustavo e ouvir o Juarez, né? O Juarez, admiro muito ele como colega, como amigo e como escritor, assim, né? O comentário do Juarez me trouxe uma lembrança e eu fiquei pensando por que eu tinha lembrado daquilo. Durante quase 20 anos, eu tive o privilégio de estudar canto lírico com a professora Ida Weinsfeld, a saudosa Ida Weinsfeld, né, que morreu aos 99 anos e 11 meses, né? Foi uma pessoa muito conhecida no cenário musical aqui de Porto Alegre, principalmente o clássico. E ela morreu com quase 100 anos. Eu ainda fiz aula com ela uma semana antes dela falecer, né? Ela estava, como diria o Winnicott, ela estava bem viva até o dia da morte dela, né? E eu sempre tenho boas lembranças sobre. Mas eu tive lembrança de uma situação específica com a Ida. Eu chegava às vezes meia hora ou 20 minutos antes da hora da aula para poder ouvir alguma coisa com ela que nem eu nem ela tínhamos ouvido antes. Então eu geralmente trazia alguma coisa nova para a gente ouvir para debater, né? Porque ela era uma pessoa de uma cultura fantástica, era sempre bom o debate com ela. E eu resolvi uma vez levar a Sinfonia Doméstica para ouvir com ela. Eu já tinha ouvido, começamos a ouvir a Sinfonia Doméstica e ela ficou abismada, assim, ela ficou entusiasmada com aquela obra, com aquele entrelaçamento de cordas meio atonal, assim, que causa um certo desequilíbrio. Realmente é uma obra fantástica, né? E aí ouvimos e ela comentou e tudo, e ela me perguntou, mas de quem é essa obra? Eu digo, de Richard Strauss. Ela levantou, ficou séria. A Ida era uma alemã, nascida em Colônia, e uma judia militante, assim, né? Judia militante.
E ela levantou séria e disse, vamos para a aula. Eu digo, ué, o que aconteceu? E aí eu fui para ela e perguntei, mas o que houve? Richard Strauss era um antissemita. Não se ouve Richard Strauss nessa casa. E dali rendeu uma discussão intensa, porque eu disse para ela, mas tu havia gostado da obra. O quando essa obra tem uma existência independente da pessoa que foi o Richard Strauss. O quanto a qualidade da obra, para nos despertar coisas, tem que é do autor, mas que não é do autor, que é do contato com o objeto artístico, né? Isso vale para todo tipo de obra, para uma obra arquitetônica, por um quadro, né? Quer dizer, se tu para no Dorset em frente a um quadro do Renoir, o quando o impacto que ele te causa é um impacto autobiográfico do Renoir, ou quão é um impacto reverberado pela qualidade artística do trabalho que revela dentro de mim algum tipo de coisa que nem eu mesmo conhecia. Isso vale também, evidentemente, por uma tela, por uma música, por uma sinfonia e por um livro, né? Então, quando o Juarez diz que o trabalho dele, todo livro, é um livro autobiográfico, eu fico pensando que talvez isso seja muito mais do ponto de vista do escritor do que do ponto de vista de quem lê. Ou seja, evidentemente, quando eu leio o livro do Juarez, eu tenho uma série de sensações e de pensamentos e de descobertas a respeito do Latimer que, em boa parte, talvez não tenham a ver com Juarez, tem a ver com um tipo de pensamento que se cria dentro de mim a partir do objeto artístico livro, né, da obra dele. E, na minha opinião, quanto mais complexa, mais rica é a obra, mais ela estimula um espaço imaginativo, né, onde vão ter coisas do criador e vão ter coisas de quem está ali desfrutando da obra. E vão ter coisas que são novas, que vão surgir ali, que nunca fizeram parte, por exemplo, da vida ou do pensamento do Juarez. Pelo menos uma opinião que eu tenho, né, de que a obra, em parte, ela cria uma vida independente do seu criador, na medida que ela tem qualidade artística. E ela traz para o imaginativo da gente algo que nem sempre é a biografia do autor, que nem sempre é o próprio autor, né? Eu tenho muitas reservas, por exemplo, com relação à psicanálise aplicada que o Freud coloca em seus livros, né? De deduzir sobre a pessoa a partir de um objeto artístico. Mas, enfim, eu estou pensando em voz alta e eu queria ouvir vocês a respeito disso. Tá? E muito obrigado por todos. Gostei muito de ouvir vocês dois, gostei muito da sinceridade do Juarez, dele próprio. O Juarez sempre é muito bom de ouvir. Obrigado, gente. Bom, tá, talvez o Gustavo, né, que conhece muito assim, de literatura, tem uma resposta mais completa, mais abrangente. Mas a primeira coisa que me ocorreu, Flávio, é aquele conceito do Humberto Eco de obra aberta, né? Eu posso escrever com uma intenção e o que está escrito reflete coisas minhas. Agora, quem lê já vai emprestar para o que está escrito ali a sua voz, né? O seu pensamento, a sua maneira de ver o mundo. Então, já é outra obra. O leitor está construindo, né, uma outra obra a partir daquilo que eu escrevi, né? É muito interessante nessa experiência que a gente tem de oficinas de literatura, porque a gente tem oportunidade, né? Por exemplo, um conto, né? Aí os colegas que gostam de ler e são versados em literatura apresentam os seus sentimentos a respeito daquele conto, a sua opinião, e é uma oportunidade raríssima para um autor, né? Porque normalmente a gente publica e no momento que a gente publicou, o livro já ganhou o mundo, outras leituras, e a gente nem fica sabendo o que ele despertou nas outras pessoas.
né? Então, uma experiência que eu curtia muito na oficina, tanto lá na Lé quanto no Charles Kiefer, era essa oportunidade de ouvir o meu leitor qualificado a respeito do que eu tinha escrito. Mas tu tens razão, mas pelas tantas, né, o Latimer, no caso, ganha outra dimensão. Não sei o que o Gustavo pensa. Não, eu concordo com o que o Juarez falou, eu gostei muito da pergunta do doutor Flávio também, porque é uma coisa muito interessante, ainda mais que se discute hoje, não é? No passado, a gente comprava a obra pela obra. Hoje a gente compra a obra e vem junto o autor da obra, ou a autora da obra, vem junto o escritor, o compositor, a pessoa que interpreta e tudo. E isso faz com que muitas coisas acabem se comunicando. Ah, mas o autor tal é racista, a obra dele eu não vou mais ler, apesar da obra ser boa, sabe? Assim como falaste aí da tua professora também, né? Que também teve essa reação, assim, essa versão estava gostando da música, mas quando tu botou o nome do autor, de repente eu não gostou mais da música, né? Que é uma teoria que existia na literatura, o pessoal falou muito, saiu Foucault, na época do Foucault, Derrida também falou muito, que era a teoria da morte do autor, né? E quando nós vamos ler um livro, nós temos que abstrair. No caso, falando de livro, mas podemos pensar em qualquer experiência artística. Nós deveríamos abstrair a figura do autor e ler só a obra em si, ver só a obra em si, tentar ver ela com a cabeça que não existe uma pessoa que criou essa obra. Porque para nós tentar chegar sem esse preconceito, sem essa imagem, assim, de que, foi o fulano que escreveu, mas o cara era antissemita, então a obra dele não pode ser boa, não é? Então, para a gente tentar analisar a obra em si. Só que isso é muito difícil de fazer, ainda mais nos tempos atuais, que hoje a gente tem que botar foto, todo mundo tem rede social, tudo, assim, as coisas assim, circulam muito rápido, as informações, ainda mais as danosas também circulam. Então, todo mundo já sabe quem é que é o autor, não tem mais essa figura, assim, essa capacidade da gente ver a obra dissociada do outro. Agora, eu vou dizer, pensando assim em termos de criação, eu acho que sempre que qualquer forma de criação, alguma coisa nossa vai passar. Sim, o Walter Benjamin falava, né, da aura, da coisa assim. Acho que alguma coisa do escritor passa para a obra. É diferente, ou do pintor, né? É diferente tu ver o quadro dos girassóis do Van Gogh num livro e tu ver ele ao vivo, tá? O impacto é maior, tu sente mais aquilo ali. E eu sempre me lembro muito do poema da Hilda Hilst, né? Que assim, a menina e o pai estão no trem, né? E aí a menina pergunta, pai, para onde vão os trens? Aí ele diz assim, uma série de lugares, Madagascar, Nepal, não importa. Os trens podem se afastar, mas tu nunca te afasta de ti. E eu acho que nós, escritores, quando estamos assim, nós não conseguimos nos afastar. Eu não consigo imaginar uma circunstância que eu vou transmitir humanidade para um personagem sem me colocar na pele dele, sem ser ele. E isso até eu me recordo aqui do Kafka nos diários dele. O Kafka tinha paz que o Kafka se torturava pelos personagens. Isso é muito interessante. Pelos personagens acessórios que ele criava. Aquela coisa assim, o cara sai andando pela rua e passam duas mulheres conversando por ele e diz assim, o Kafka bota no diário, ele escrevia a história torturava ele. Ele dizia assim, para onde essas senhoras estão indo? Como é que é a vida delas? O que que elas vão fazer? Elas vão comer hoje de noite? Elas vão ter uma cama para dormir. Ele se torturava até com os personagens secundários, porque todos são pequenas facetas do escritor. Então a gente não consegue se afastar muito de quem a gente está escrevendo, não consegue andar muito longe daquilo ali. Todos somos nós. Hum, O Juarez é o Latimer, mas também é a Lígia, também é a menina lá dos patins, também é o Baltazar. Todos têm algum aspecto nosso pequeno. Claro que o Latimer está acima porque ele é o protagonista, né? Mas eu acho muito hum, difícil da gente pensar em termos de escrever uma obra. Eu não consigo imaginar assim, vocês até me ajudem até, se seria possível escrever uma obra e simplesmente eu vou me afastar tanto que eu vou escrever sobre um personagem que não sou eu. Aí não vai ficar, hum, porque tem uma coisa assim de humano também, de passar um pouquinho da gente para a obra, né? hum. Sim, até para essa obra ter alma, né? É, Eu me lembrei a respeito, a propósito dessa reação, Flávio, da professora, eu me lembrei do Sérgio Messias, não sei se chegasse a conhecer o Sérgio Dornelles Messias. O Sérgio Messias, uma vez, num seminário conosco, ele disse o seguinte, né? Todo livro lido com preconceito é um livro perdido, né?
Hoje em dia a gente vê tantos vieses, né, políticos e tal, que isso aí muitas vezes impede de desfrutar um livro, uma música, porque eu já li, já entro em contato com uma preconcepção, né? E aí eu perco o livro. E essa preconcepção é cada vez mais rápida também, né, Juarez? Sim, é cada vez mais sumária. Ah, não, eu vi o fulano andando com uma camisa de tal cor, não vou mais escutar nada dele, não vou mais ler nada dele. É muito sumária a coisa, é muito rápida. Uhum. Uhum. Nós temos mais um participante, Paulo Evangelista. Uhum. Grayson, pode colocar. Que querido. Meu colega de ATM. Por gentileza, pode abrir seu vídeo e seu microfone. Pois é, mas já está aqui. Ah, né? Ah, tá. Com a mão, em O vez da... Ed ou eu. Nada, né? Estamos lhe ouvindo, mas falta o Evangelista senhor está. Está ouvindo? Bom, se está ouvindo, não precisa me ver. Eu sou amigo do Juarez, do colega de faculdade, e tenho grande admiração por ele. Ele é um escritor fino, educado e sensível. Os livros dele, todas as palavras pesam. E também ele representa a psiquiatria, que, para mim, é a especialidade mais culta da medicina. Eu até tenho uma piada que eu faço com meus amigos psiquiatras, que psiquiatra não fala muito, mas como escreve, e escreve bem. Dessa nossa participação, ouvindo vocês, o Juarez disse uma frase que eu concordava com ele até que ele disse que todo romance, e quando nós estamos falando de criação, nós estamos falando de romance, não em 20 lições para o século XXI, né? Nós estamos falando de romance, que é criação, né? Então, a frase que o Juarez disse, e que eu concordava até aquela hora que ele disse que todo romance é autobiográfico. Aí eu perguntei, será que é mesmo? É impossível escrever sem ser, sem aparecer a nossa personagem? Por exemplo, o Fernando Pessoa, que escrevia poesia, ele tinha 4 ou 5 personagens, e era só um dele. Será que a mente dele tinha compartimentalizado 5 figuras? Né? Então, essa é a dúvida. Eu fiquei em dúvida agora se todo romance é autobiográfico. Eu ainda acho que é, para acompanhar a maioria, mas eu não tenho mais tanta certeza. Quanto ao programa que está sendo colocado agora, eu me lembro do Hemingway. E a pergunta se baseia na pergunta que eu vou fazer, depois eu dou uma explicação. Por que que nós escrevemos? O Hemingway dizia, só escreva se não puder evitar. E ele dizia que a gente escreve a favor de alguém ou contra alguém. Deixo para vocês discutirem. Uhum. Eu acho difícil. Bom, que bom te ouvir, Evangelista. Evangelista é meu colega da ATM 67, né? Minha turma de medicina. A gente, de vez em quando, se reúne. É muito bom te ouvir. E, Evangelista, eu realmente acho difícil imaginar que eu. Claro, eu vou falar então da minha experiência, que eu possa escrever algo que não tenha algum matiz ou alguma tinta, alguma coisa ligada ao meu, à minha maneira de ser, né? O Fernando Pessoa, esses heterônimos do Fernando Pessoa, eu quero crer que cada heterônimo é um aspecto da personalidade dele, né?
não que ele ficasse compartimentalizado, mas assim, ele, com a arte dele, ele conseguia pegar aspectos da própria personalidade e colocar assim, bom, o Alberto Caeiro falaria de tal jeito, eu mesmo falaria de tal jeito, mas são aspectos próprios. Então, acho difícil que não seja, né, autobiográfico. Mas não sei, fiquem abertos. Eu acho que toda obra tem um lado que a gente não consegue assim entender, mas que passa da nossa vida para aquilo ali. Pode ser algum aspecto aí. O Paulo falou da questão do Fernando Pessoa, mas o Fernando Pessoa não é que ele compartimentou, ele queria escrever de vários estilos diferentes, ele criou personas diferentes, ele criou personagens diferentes, porque os heterônimos dele são todos personagens também, são heterônimos que conversavam entre si, que brigavam entre si, que tinham suas próprias visões de mundo, suas visões políticas, suas visões estéticas também. E isso dá uma enorme liberdade, porque normalmente, nós ficamos dentro de uma pele, né? O Fernando Pessoa tinha várias peles dentro dele, então ele podia escrever sobre vários aspectos e ele conseguia se sentir confortável, né? Agora, eu também acho muito complicado a gente imaginar uma obra que não tenha componentes autobiográficos, até porque muito da nossa experiência de vida passa para ela. Porque, por exemplo, lendo o Latimer aqui próprio, eu vejo algumas coisas que o Juarez comentou em histórias para nós, só que ele agregou dentro das experiências de vida do Latimer, porque senão a obra fica falsa. A obra fica com, assim, não interessa qual é o gênero que a pessoa escreva, a obra fica com um coeficiente, assim, de falsidade, de que não parece ser uma coisa real, assim, que aconteceu mesmo, né? E só ali comentando também dessa questão que tu falaste ali do porquê escrever, né? Essa é uma resposta complicada de fazer, né? Da pergunta do Hemingway, né? É uma resposta complicada, porque a gente não... eu digo que é a coisa mais ilógica que eu faço, porque no final das contas, assim, pô, de vez em quando tu tá cansado, tu pensa que não, eu vou sentar e vou escrever, eu penso, por quê? Todo mundo tá curtindo, tá indo, sei lá, festejar, ficar com a família, os escritores, e o Juarez está aqui também para testar, a gente se exclui de horas do convívio social, a gente se exclui de festas, a gente se exclui de, sei lá, de relaxamento, de dormir bem e tudo, e fica se torturando em cima de um texto, porque é isso que a gente faz, né, Juarez? Eu já tive Hum, pesadelos com vírgulas que eu coloquei em texto, ao ponto de eu acordar às 3 horas da manhã e pensei, não acredito, eu vou ter que ligar o computador para acertar essa vírgula. Então, é uma coisa assim, parece uma coisa, não vou dizer uma coisa sadomasoquista, ainda mais dizer no ambiente aqui, mas eu vou dizer que é uma coisa muito ilógica que eu faço, porque eu não consigo entender. Ainda assim, é a coisa que mais me dá prazer, porque não existe um prazer maior que nem o que o Juarez está experimentando essa noite, ter tantos leitores, né, falando do texto dele, falando assim de uma coisa que estava, se não existisse o Juarez, isso não ia existir no mundo. E hoje a gente tem a oportunidade de ver uma criação andando e tá falando e tá conversando e tá mostrando essa visão de mundo todo para nós. Não tem barato maior que dá. O pessoal fala de drogas, de álcool, de não sei o quê, mas eu não conheci um barato que dê mais alegria para nós do que compartilhar uma coisa que estava dentro da nossa cabeça. Como dizia o Drummond, está no mundo das palavras surdas, está silenciosa dentro da nossa cabeça, a gente pinça as palavras, traz elas para dentro de um texto e mostra para o mundo e aquele texto ganha vida própria. Acho que é uma coisa muito prazerosa. Agora, por que escrever? Eu gostaria de saber até, para tentar ver onde é que eu apago um pouco essa válvula. Agora, uma coisa que me ocorreu enquanto o Gustavo falava a respeito disso, né, de aspectos autobiográficos. O Gustavo lembrou aquela chamada que a Lígia dá no Latimer, que fica se clamando e se comparando, né, com aquele personagem do Kafka, que as mensagens, né, são enviadas e não chegam, a porta precisa se abrir e não abre, e ela, lá pelas tantas, a Lígia, critica quantas oportunidades o Latimer, em função da timidez dele, tem perdido na vida. E ele diz, e ela diz, Latimer, para ti as mensagens chegam, porque ela mesma gostava dele e dava mensagens desse amor para ele. E ele, por inabilidade, ele, por timidez, não conseguia aproveitar. Bom, agora eu pego a Lígia, é um aspecto meu também. No momento que eu dou uma chamada nesse aspecto meu
tímido que perdeu oportunidades na vida por timidez, né? Perdi minha vida por excesso de timidez, me lembrei do poeta francês, né? A, ela que diz assim, não, mas tu fica exclamando e dando uma versão literária para o que está acontecendo, mas tu estás perdendo oportunidade. Bom, mas isso, de certa forma, lá no fundo, sou eu falando comigo, né? Então, acho que Isso é muito estranho, né, Juarez? Porque às vezes parece que a gente conversando com a gente mesmo, é o personagem falando com o outro lado nosso que deixou de fazer uma escolha que o personagem fez. E a gente uhum, acertando contas, inclusive, né? sim, Isso aí o Juarez pode falar, tu acerta contas com outras facetas tuas, as possibilidades que deixaram de existir no seu tempo correto, né? Por isso que aham, esse capítulo me toca tanto, assim, porque ela dá um sacode nele. Não uhum, adianta ficar te achando diferente, tu tem que voltar para a realidade, volta para o mundo. Tem que uhum, olhar. Eu fiquei lembrando, vocês estavam falando do Caio Fernando Abreu, né? Que ele fala que escrever sangra, né? Sangra a alma. E acho muito interessante, porque também fico pensando aí agora nas palavras do Juarez, né? O impacto estético que causa. O Flávio fez aquela pergunta, eu acho que é isso, que causa em cada um é o impacto estético da obra. E eu acho que a uhum, obra, então, para ti, uhum, Gustavo, o impacto que ela tem é em função do afeto que ela transfere para o outro, né? É assim que a gente vive uma obra. São as uhum, vivências afetivas que ela consegue transmitir para cada um de nós. uhum. Eu acho Eu que aí tá. duvido muito que alguém chegue ao final do Latimer sem ter vontade de conversar com o Latimer, sem ter vontade de ver o mundo como o Latimer olha. Bom, hoje estamos conversando com ele. Mas é muito difícil, assim, da gente não sentir que ele é um familiar, que ele é um amigo, que eu gostaria de ser o Latimer. Eu acho que isso daí é a coisa, assim, É, mais porque sempre legal. transmite sentimentos universais, né? É Né? isso que toca cada um de nós. Os Uhum. sonhos, né? Os Eu acho fragmentos. importante, Regina, tu falares nisso do impacto estético, né? Porque a vida vive nos provocando impactos, né? E que a gente procura dar uma solução para isso, né? Se for um pintor, vai fazer um quadro, né? Se for um músico, vai compor, né? Se for um escritor, vai escrever um conto, um romance. Então, essa pergunta que o evangelista trouxe, por que se escreve, né? Eu acho assim, por necessidade, né, de dar expressão para algo dentro da gente que está pedindo escrita. E que se eu não der uma escrita para ele, vai ficar me incomodando. É isso. Pessoal, pelo Eu estou adiantado feliz, da agora hora. tu apareceste. De cabeça para baixo, mas apareceste. E eu estou fazendo yoga. Ah, tá bom. Levanta a Bom, cabeça para baixo. pelo avançado da hora, pessoal, nós vamos ter que encerrar. Mas antes, eu gostaria, o Juarez fez uma menção a Rosa Monteiro, né, Juarez? E a Louca da Casa vai ser o último café literário desse ano, que vai ser em novembro. E nós vamos discutir, então, a Louca da Casa com a Léa Mazina e com o Mário Barcelos, tá? Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês, sempre é muito bom realmente ouvir o Juarez, o Gustavo. Gostaria então das palavras finais de vocês, antes de convidar para o próximo café. Eu começo ou tu começa, Juarez? Vou deixar tu para o Pode ser. final. Queria agradecer muito a oportunidade de falar a respeito do livro do Juarez, que é um livro que eu adoro. O Latimer, como o Juarez disse, ele tem 20 anos para mim, ele não nasceu agora nos últimos tempos. Ele é um Uhum. personagem de 20 anos, foi um personagem que nós falávamos muito para o Juarez escrever, trazer mais material. A gente sentia que era um personagem muito rico e tudo. A gente suspeitava que o personagem era muito semelhante ao Juarez, mas eu não acho que isso aí seja uma coisa ruim, porque eu acho que se a pessoa não conhece o Juarez real, e a pessoa lê o livro, ela vai conhecer assim, talvez até melhor do que o Juarez até. E quando encontrar o Juarez, então, vai se encantar ainda mais, pensar, nossa, tem dois Latimer na vida, né? Então, eu acho sim que foi uma experiência muito boa falar do livro, uma experiência muito legal também conversar com o Juarez, conversar com vocês aqui à noite. E dizendo aqui assim, eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais Latimer na vida, não é?
em vez de ser mais gauche, a gente tem que ser um pouquinho mais Latimer, tem que tentar olhar o mundo por outras formas, tentar ver as coisas diferentes, tentar ter um pouquinho mais de olhar a beleza das coisas. Porque isso, às vezes, às vezes a gente acaba esquecendo, tanta coisa horrível acontece, parece que tem uma atração pelo horrível, atração pela coisa feia, assim, tudo. Que a gente esquece esse lado bonito de estar vivo, de ver a experiência, de ver o sol, de ver um pássaro e pensar diferente, de ver uma menina de patins e pensar diferente, de ver um mendigo cantando, né, que nem o Latimer olha ali, e se encanta com a música e pensa já que ele é na realidade, ele é um rei mago que se venceu os anos ali e tudo. Ou como o Latimer também, está numa mesa de jogo lá em Las Vegas, vê uma mulher sentar e pensar, a Nefertiti que está sentada aqui. Eu acho que isso aí é trazer beleza para o mundo, é trazer beleza para a vida. Eu acho que isso a gente está fazendo muita falta, Tom. Enfim, boa noite, obrigado a todos também. Joias. Bom, Gustavo, muito obrigado por ter aceito o convite de comentar o meu livro. É sempre muito, muito bom encontrar contigo. A gente tem um longo convívio desde o grupo da Lea Mazina, como a gente trocou experiências, né? Como a gente trocou sentimentos com relação a textos. Então, é sempre um prazer renovado, tá? É sempre muito bom esse encontro, tá? E agradecer, Maria Regina, o convite da sociedade, porque, como eu disse antes, né, essa oportunidade de ouvir as pessoas falarem a respeito, né, do meu livro é uma oportunidade rara, né? Porque é uma coisa meio solitária isso, né? A gente escreve por uma necessidade para solucionar coisas que estão pedindo escrita dentro de nós, mas depois que a gente lança o livro, são raras as opiniões, os retornos, né? Então, essa oportunidade de apresentar o Latimer aqui e ouvir o Gustavo e outras pessoas, a ti, né, com relação a ele, é uma oportunidade ímpar e eu sou muito grato a isso, e ao convite. Um prazer para nós contar com a participação de vocês. Então, queria convidá-los para o próximo Café Literário, que será no dia 13 de maio, às 19h30, através da plataforma Zoom. E nós iremos conversar, então, sobre o livro de Fabian Toumé, Não Era Você Que Eu Esperava. É uma história muito interessante, que é um encontro de um pai com uma filhinha, né, um nascimento de uma filha que não era bem o que esse pai esperava. E nós contaremos, então, com a participação do Fabiano Silveira, professor de inglês, tradutor, mestre em educação, e do nosso colega, o psicanalista Emílio Saad. É uma discussão super interessante que eu sugiro que todos que possam participar estejam presentes. Muito obrigada a todos, boa noite e até mais. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.